Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniele Monteiro do canal Kidas Crochetaria e hoje eu vim mostrar para vocês a nossa bolsa Mila. Essa é a nossa bolsa Mila. Ela é feita no ponto baixo, toda feita no ponto baixo centrado, a parte de baixo. Aqui a gente fez no ponto baixo centrado e no ponto baixo normal. Essa é a nossa bolsa. Para vocês verem como ela é linda. Colocamos nossa etiqueta, duas ponteiras, nossa argola articulada e a nossa alça feita em pontos baixíssimos. Espero que vocês gostem dessa bolsa. Peço também que não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, para ajudar o nosso canal a crescer, porque é muito importante para nós. E agora vamos para o nosso material. Então esses são os materiais que iremos utilizar. O nosso fio náutico de 5 milímetros, uma alça de 1,10 m, 2 mosquetões, duas argolas articuladas de 30 milímetros, um isqueiro, duas ponteiras, nossa etiqueta, uma agulha de 4,5 e da nossa tesoura. E vamos para o tutorial. Então vamos dar início à nossa bolsa. Vamos fazer o nosso nó corrediço. Fiz o meu nó corrediço e agora eu vou fazer 19 correntes. Fiz as 19 correntes, agora viro minha peça e vamos trabalhar nos gominhos de trás. Eu pulo o primeiro gominho e entro no segundo gominho, fazendo pontos baixos. Pego o meu fio que vem do novelo, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Entro no gominho, não precisa apertar muito, dou uma altura e fecho o meu ponto baixo. Entro no gominho, trago o meu fio para frente, dando uma altura, fecho o meu ponto baixo. Novamente entro no gominho, pego o meu fio que vem do novelo, trago para frente dando uma altura e fecho o meu ponto baixo. Então eu vou fazer pontos baixos no gominho por toda a carreira. Vou dar continuidade e volto com vocês aqui no último gominho. Fiz os meus 18 pontos baixos, fiz 19 correntes, pulamos o primeiro gominho e ficamos com 18 pontos. Aqui no final, nesse último ponto, a gente vai fazer mais 2, ficar com um total de 3 pontos baixos no mesmo furinho. Já temos um, vamos fazer o segundo. E agora o terceiro no mesmo lugar. Fiz o terceiro ponto. Esse fio aqui a gente já vai arrematá-lo. Então fiz os 3 pontos. Vou deixar marcado, porque vai ser nesses pontos aqui do final da quina que a gente vai trabalhar aumentos nas próximas carreiras. Então eu vou marcar o primeiro ponto do furinho e o último ponto também. Então aqui eu volto fazendo pontos baixos sozinho. Fiz o meu terceiro ponto e aqui
no furinho seguinte, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Trago o meu fio para frente, dou uma altura e fecho. Novamente aqui no próximo furinho, embaixo das duas alcinhas, eu trago o meu fio para frente, dou uma altura e fecho o ponto baixo sozinho. Entro, trago o fio para frente dando altura e fecho. Novamente, entro, trago o fio para frente, dou uma altura, não precisa apertar demais, fechei o meu ponto baixo. Então, depois que a gente fizer esses 3 pontos juntos, a gente vai fazer 16 pontos sozinhos, certo? Então, vou dar continuidade e quando eu estiver com os meus 16 pontos baixos sozinhos, eu volto com vocês. Terminei os meus 16 pontos baixos sozinho. E aqui, nesse furinho aqui, esse último furinho aqui, a gente vai fazer mais 2 pontos nesse furinho. Já temos o primeiro ponto aqui. E agora a gente vai fazer mais 2 pontos. Vamos fazer 2 pontos no mesmo furinho. 2 pontos baixos. Um ponto no mesmo lugar. Pega o fio, traz para frente, dá uma altura e fecha o ponto. Aí a gente puxa a alça. Vou tirar esse marcador, depois eu coloco novamente. Coloco minha agulha de trás para frente. Vamos levar a nossa alça para trás. Dessa forma, e aqui vai dar para perceber melhor. Esse foi o último ponto sozinho. Aqui ficamos com 1, 2 e 3 com esse aqui que a gente tá fechando. Serão 3 pontos no mesmo lugar. Tiro minha agulha e aqui na divisa de um ponto e outro, eu venho com a minha agulha, entro, pego a alcinha, coloco na agulha, puxo um pouco o fio para diminuir a alça. Pego o fio que vem do novelo e trago para frente. Aqui é onde ficou os nossos 3 pontos juntos, aonde está saindo a nossa alcinha de agora, esse aqui no meio e esse do lado. Agora a gente vai começar a trabalhar aumentos. Então eu vou deixar marcado aqui o meu primeiro ponto, que são os 3 pontos juntos no mesmo furinho. Vou marcar o primeiro e o último ponto. Deixei marcado, agora eu vou fechar o ponto. E aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Cada alcinha dessa, somente aqui na quina, nos 3 pontos que a gente fez de quina, nessa carreira agora serão 2 pontos em cada ponto desse aqui embaixo. Então aqui eu já tenho um ponto, no mesmo furinho eu entro,
saio no mesmo lugar atrás, trago o fio para frente, entro no mesmo furinho, pego o fio, trago para frente, observe que está no mesmo lugar, serão 2 pontos no mesmo lugar, formando um aumento. Então, a gente vai dar continuidade aqui. No final, a gente vai fazer mais 2 pontos nesse aqui e mais 2 pontos juntos nesse também, para ser os nossos aumentos de quina, certo? Então, aqui a gente fez 2. Vamos voltar agora fazendo pontos baixos sozinhos. Aqui você tira o marcador e coloca o marcador justamente no ponto de cima, no último ponto do aumento. Temos o primeiro aqui e o segundo. Pego meu fio, agora eu vou trabalhar bem aqui, dentro desse Vzinho, na emenda entre um ponto e outro, bem na junção, eu entro, trago meu fio para frente, dando uma altura, e fecho o meu ponto baixo. Será pontos baixos centrados. Novamente, entro aqui na junção dos 2 pontos, entro embaixo, saio atrás, embaixo dos gominhos, a gente vai trabalhar embaixo desses gominhos, vou pegar o fio, trazer para frente, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Novamente, entro aqui entre um ponto e outro, no pontinho embaixo, saio embaixo do gominho, pego o fio, trago para frente dando uma altura e fecho o ponto baixo, certo? Então, vamos fazer pontos baixos centrados até esse ponto aqui, antes do nosso marcador, esse ponto aqui na frente, certo? Vou dar continuidade e volto aqui com vocês. Aqui eu fiz meus 16 pontos baixos centrados e sozinhos. Aqui na quina vamos trabalhar da mesma forma que a gente fez aqui no início. Serão 2 pontos juntos no primeiro ponto, 2 pontos juntos no segundo e 2 pontos juntos no terceiro, formando os nossos aumentos. Então, eu vou tirar o marcador e aqui dentro, entre um ponto e outro, aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos. Fechei o meu primeiro e agora no mesmo lugar a gente entra, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o nosso ponto baixo, formando o nosso aumento. Então, aqui no primeiro ponto do aumento, eu vou deixar marcado. Bem na alcinha aqui do primeiro aumento. Fiz um aumento. Agora, aqui na emenda entre esse ponto e esse, vou fazer mais 2 pontos. Vou fazer mais um aumento, trago o fio para frente, dou uma altura, fecho um ponto baixo. Vou entrar no mesmo lugar, vou trazer o fio para frente, no mesmo lugar, tá vendo? E fechar o
o nosso segundo aumento. Fizemos 1, 2 e agora a gente vai fazer o terceiro aumento. Vou tirar meu marcador e aqui entre esse ponto e esse, bem aqui, eu entro com a minha agulha, saio embaixo do gominho, pego o fio que vem do novelo e trago o fio para frente dando uma altura. Fecho o meu ponto baixo e no mesmo lugar eu vou entrar novamente, pegar o fio, trazer para frente dando uma altura, e fechar o nosso terceiro aumento. Então vou marcar, aqui eu marquei o primeiro ponto do aumento, marquei o meu primeiro ponto e agora eu vou marcar o último ponto. Aqui vamos dar continuidade fazendo pontos baixos centrados e sozinhos. Entro aqui entre esse ponto e esse, bem embaixo, trago meu fio para frente, dando uma altura e fecho meu ponto baixo centrado sozinho. Entro novamente entre esse ponto e esse, bem embaixo, pego o fio, trago para frente dando uma altura e fecho o ponto baixo. Vou fazer até chegar nesse ponto aqui. Vou dar continuidade e volto com vocês. Aqui eu fiz novamente meus 16 pontos baixos centrados e sozinhos. E aqui, se vocês observarem, vão ver que aqui tem apenas um aumento. Foi o aumento do início. A gente fez um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Fizemos os pontos sozinhos, 16 pontos sozinhos. Aqui nessa quina a gente trabalhou fazendo 3 aumentos. Trabalhamos fazendo 3 aumentos, 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar e 2 pontos no mesmo lugar. Voltamos fazendo mais 16 pontos e aqui a gente vai fechar fazendo 2 aumentos. Já temos um, vamos fazer mais um aumento aqui e outro aumento aqui. Agora aumento um pouco a minha alcinha, venho com a minha agulha de trás para frente, levo a minha alcinha para trás, puxo um pouco ela, tiro a minha agulha e aqui embaixo, bem aqui na minha laçada, onde vai ser a junção de 2 pontos, o primeiro aumento aqui, bem nesse ponto aqui embaixo, vocês vão fazer, vai fechar a carreira e vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então eu venho aqui dentro do primeiro aumento aqui, entro, pego a minha alcinha dessa forma, puxo um pouco o fio, pego agora o fio que vem do novelo, trago para frente, dou uma altura e fecho o ponto. No mesmo lugar eu faço mais um ponto. Fecho o meu ponto. Assim formando o meu aumento. Primeiro aumento da carreira. E no segundo ponto aqui do aumento da carreira de baixo, vamos fazer um ponto sozinho. Trago o fio para frente, dando uma altura e fecho um ponto baixo, sozinho. Essa carreira agora a gente vai trabalhar nas quinas fazendo 2 pontos no mesmo lugar, um ponto sozinho.
2 pontos no mesmo lugar, um ponto sozinho, para ficar igual aqui no início. 2 pontos juntos, um sozinho. E a mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui também. Então, já fiz 2 pontos e um sozinho. Vou dar continuidade fazendo pontos baixos centrados e sozinhos. Serão 16 pontos baixos centrados e sozinhos. Vocês vão contar a partir depois desse ponto sozinho. Esse aqui vocês não contam. Esse aqui faz parte dos nossos aumentos. Então, você vai fazer esse aumento e ele sozinho. E depois dele é que você inicia fazendo os 16 pontos sozinhos. Então, eu vou deixar ele marcado para que vocês não se confundam. Esse aqui sozinho vocês não vão utilizá-lo. Esse aqui é só para fazer os aumentos. Agora vamos fazer bem aqui na junção dos 2 pontos, embaixo, pegando o gominho, traz o fio para frente, dando uma altura e fecha o ponto baixo. Entra aqui no próximo, bem no Vzinho aqui dentro, entra, sai embaixo do gominho, traz o fio para frente dando uma altura, pega o fio que vem do novelo e fecha um ponto baixo centrado e sozinho. Traz o fio para frente e fecha o ponto baixo. Então, vou dar continuidade e volto com vocês depois que eu fizer meus 16 pontos baixos centrados e sozinhos, contando com esses aqui também. São um total de 16 pontos, certo? Vou dar continuidade e volto com vocês. Fiz meus 16 pontos baixos centrados e sozinhos, 16 pontos. Cheguei aqui no meu aumento e novamente vamos trabalhar da mesma forma que a gente fez aqui no início. O aumento será 2 pontos juntos e um sozinho. Entro, trago o fio para frente dando altura, fecho o ponto baixo. Entro no mesmo lugar e fecho um ponto baixo. Aqui no segundo ponto, vamos fazer um sozinho. Entro, trago o fio para frente dando uma altura e fecho o meu ponto baixo. Aqui novamente, no nosso segundo aumento, 2 pontos juntos e um sozinho. Entro, trago meu fio para frente dando uma altura e fecho meu ponto baixo. No mesmo lugar, entro, trago meu fio para frente dando uma altura, fecho um ponto baixo. Aqui ficamos com 2 e aqui faremos apenas um ponto baixo, centrado e sozinho. Ficamos com 2 pontos juntos, um sozinho, 2 pontos juntos, um sozinho. E agora, no nosso último aumento, 2 pontos juntos, um sozinho. Entro, trago o fio para frente dando uma altura, fecho meu ponto baixo. No mesmo lugar, entro, trago o fio para frente dando uma altura e fecho o ponto baixo, mais um aumento. E aqui no último ponto dos nossos aumentos, vou fazer um sozinho. Vou tirar o meu marcador. Entro, trago o fio para frente dando uma altura e fecho o meu ponto baixo sozinho.
Aqui eu não vou mais colocar marcador, não iremos fazer mais carreiras após essa. Não vamos fazer mais carreiras aqui. Agora a gente vai começar a subir. Vamos fechar a nossa peça. Vamos fechar e vamos começar a subir a bolsa. Aqui vou dar continuidade fazendo pontos baixos, centrados e sozinhos. Temos esse último aqui, que é do nosso aumento ainda. Vamos iniciar agora fazendo 16 pontos baixos. Entro, trago o fio para frente dando altura e fecho um ponto baixo. Entro novamente, trago o fio para frente dando altura, fecho um ponto baixo. Entro, saio atrás embaixo do gominho, trago para frente e fecho um ponto baixo. Vou dar continuidade até chegar aqui, esse ponto aqui antes do meu marcador. Meu marcador está nessa corrente aqui, eu venho até aqui. Fiz novamente os 16 pontos baixos, centrados e sozinhos. E aqui a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos na outra quina. Serão 2 pontos juntos, um sozinho. 2 pontos juntos, um sozinho. E aqui também, 2 pontos juntos e aqui um ponto sozinho, certo? Então, vou tirar esse marcador também. Vou fazer 2 pontos juntos. Vamos fazer um aumento no primeiro ponto. Bem na junção aqui entre um ponto e outro, você vem embaixo. Traz o fio para frente e fecha o ponto baixo. Vou apertar um pouco mais esse ponto. Novamente, na junção aqui em cima, eu pego embaixo. Faço um ponto baixo. E no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo, formando um aumento. E aqui, no nosso segundo ponto, vou fazer um ponto sozinho. Trago para frente, dando altura e fecho o ponto baixo, formando 2 pontos juntos, que é um aumento e um sozinho. Aqui, novamente. 2 pontos juntos e um sozinho. Aqui na junção, venho embaixo. Trago o fio para frente, dando altura, e faço outro ponto no mesmo lugar, formando um aumento. Aqui no segundo ponto, na outra junção, embaixo, eu faço um ponto sozinho. Fizemos já aqui no início 2 juntos e um sozinho, e agora a gente fez 2 juntos, um sozinho, 2 juntos e um sozinho. Então agora a gente vai fechar a carreira. Então agora aumento a minha alcinha, vamos cortar. Cortei. Vou puxar a alcinha para cima, dessa forma aqui. Agora a gente vai pegar essa alcinha aqui que está deitada. Esse aqui é os nossos aumentos, o primeiro e o segundo. Então vocês não peguem essa alça aqui. Esse aqui é o nosso ponto. É essa alcinha que está em cima aqui, deitadinha, certo? Então o nosso fio está aqui em cima. Venho de trás para frente. Levo o fio para trás, dessa forma aqui, e a gente vai voltar aqui pelo mesmo furinho de onde ele saiu aqui.
Vamos entrar com o fio aqui e trazer para trás para arrematarmos o fio. Então, aqui por trás, nesse ponto aqui de onde está saindo, vamos trabalhar no gominho. Vamos pegar o gominho e a alcinha, a corrente. Vamos pegar os dois. Esse fio eu puxo e trago para frente e vou pegar minha agulha e levar para trás. Ajusto para que ela fique na mesma medida que as outras. E agora a gente vai esconder esse fio aqui por baixo desses pontos aqui. Então, vocês peguem uma agulha um pouco mais fina para te ajudar. E aqui por baixo, pela parte de trás, você vem escondendo esse fio. Dessa forma aqui. Para que seu trabalho fique com um acabamento muito bom. Venha trazendo o fio por baixo. Essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar dentro da bolsa. Então, aqui, se você quiser esconder até o final aqui embaixo, sem problema nenhum. Aqui eu vou cortar o meu, vou diminuir mais esse fio. Vou dar uma selada na ponta para não desfiar e não voltar o fio. Com cuidado para não ficar muito escuro. Você vem com o finalzinho do isqueiro e dá uma selada dessa forma. Cuidado para não ficar escuro. Você vai fazendo aos poucos. Não coloque com a ponta do fogo, coloque na parte mais embaixo. Só para ir dando uma aquecida. Observe que o meu não ficou escuro. Ele selou, mas não ficou escuro. Então, fizemos a base e agora a gente vai iniciar fazendo uma carreira de pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos. Essa carreira a gente vai trabalhar pegando apenas uma alcinha. Essa aqui vai ser a parte de fora da bolsa, vai ficar dessa forma. E essa aqui é a parte de dentro, onde tem esses gominhos aqui. Então, a gente vai trabalhar pegando uma alcinha, certo? E vai pegar também o gominho, para nos dar uma sustentabilidade melhor, para firmar melhor a nossa bolsa. Vamos fazer uma carreira completa de pontos baixos, pegando a alcinha, apenas uma alcinha e o gominho. Vou pegar o fio e vou trazer aqui para fora. Vou fazer novamente. Tenham cuidado para o fio não ir todo, como fez o meu agora. Segurem para ir apenas uma alcinha. Então, aqui, segure para não sair. Esse fio deixa aqui embaixo. Fecho o ponto. Vou entrar na segunda alça e no gominho também. Entrei na alça e no gominho, peguei os dois juntos. Agora a gente vai trabalhar escondendo esse fio também, ele entra aqui. Ficamos com a alça, o gominho e vou passar o fio por cima.
pego o fio que vem do novelo, trago para frente dando uma altura e fecho o ponto baixo. Entro na próxima alcinha, pegando a alça e o gominho. Peguei a alça e o gominho, vou passar o fio por cima, esse fio menor, seguro aqui para ele não sair. Trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Novamente, pego a alcinha, pego o gominho, passo o fio em cima e trago o fio que vem do novelo, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Então vamos fazer pontos baixos arrodeando toda a nossa peça, certo? Aqui está o primeiro, vou deixar marcado o nosso primeiro ponto, vocês marquem também o de vocês. Vou deixar aqui marcado. E aqui, nesse ponto aqui, antes do nosso marcador, eu volto com vocês para a gente fechar a carreira. Então, cheguei aqui no meu último ponto. Aqui a gente tem mais uma corrente no final, uma corrente e um gominho, mas eu não vou pegar, certo? Esse é o primeiro ponto da carreira. E aqui no final, vocês vão fazer esse ponto e vai deixar esse último sem fazer pontos nenhum. Vocês aumentam um pouco a alça de vocês, tira a agulha. Nesse ponto aqui deitado, não é esse em pé, esse é o primeiro da carreira. Então, você vem aqui por trás, nesse pontinho que está deitado, pega a sua alça. Coloca a sua alça na agulha e leva para trás. Levamos a nossa alça para trás e aqui na junção, embaixo, nesse ponto de baixo da junção, a gente vai fazer um ponto baixo centrado. Você entra bem embaixo aqui da alcinha, dentro do ponto, coloca a sua alcinha na agulha, dessa forma aqui. O fio, você puxa um pouco para apertar essa alça, para que ela fique na mesma medida que as outras. Então, estou com a minha agulha dentro das alcinhas, pego o fio que vem do novelo e trago para frente. Puxo um fio, vou fechar o ponto e formar um ponto baixo centrado, certo? Vou tirar a minha agulha com cuidado para o ponto não soltar. Vou colocar um marcador aqui nesse ponto que eu acabei de fazer, certo? E desse ponto aqui, onde está o meu marcador, vamos contar mais 7 pontos, até ficarmos com um total de 8 pontos aqui na quina, certo? 1. Tomem cuidado para não pegar essa alcinha aqui, porque ainda é do nosso ponto. Então, vocês centralizem ele. 1 ponto, que é esse que está no marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Aqui a gente coloca o outro marcador. Coloquei o marcador. Na outra quina também vamos fazer isso. Vocês vão prestar bem atenção nessa listra aqui do meio, onde a gente iniciou fazendo os pontos, bem aqui no meio.
vocês vão observar que bem aqui, olha, subindo, vai ter 2 pontos centrados juntos, certo? Bem no meio. E em cima deles tem 2 pontos centralizados. Então, vamos contar um ponto e um ponto. 2, 2, 3, 3, 4 pontos aqui e 4 pontos também desse lado. Vou colocar o meu marcador, vou deixar aqui a minha agulha para marcar. Coloco meu marcador desse lado e do outro lado também. Prestem atenção, vocês vão contar a partir dos marcadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os marcadores estão marcando as quinas, certo? Aqui vamos dividir da seguinte forma. Aqui temos, cuidado para não pular esse primeiro pontinho aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 correntes, certo? Vamos dividir 6 pontos, vamos separar 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos colocar um marcador, 6 pontos, 6, agora vamos separar mais 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ficamos dessa forma. 6 pontos, 5 pontos, mais 6 pontos. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Vamos contar. Esse daqui, o marcador, esse ponto aqui é da nossa quina. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar o nosso marcador. Contamos 6, agora vamos contar 5. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vamos marcar o quinto. E aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vamos ficar com 8 pontos nas quinas, nas duas quinas. Nos inícios, 6 pontos. E aqui no meio, 5 pontos, desse lado e desse lado aqui também. Agora, eu volto para o meu ponto da segunda carreira. Vou fechar aqui de novo, ele abriu. Esse ponto aqui, como está marcado, ele vai ser da mesma forma que esses aqui, certo? Ele é da quina. Então, agora a gente vai pegar aqui da lateral. Os 6 pontos da lateral. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6º ponto. Esses pontos aqui, esse primeiro aqui, ele é um ponto baixo centrado. É da mesma forma que vamos fazer na quina. Pontos baixos centrados. Aqui
depois dele, nesses 6 pontos aqui, vamos pegar apenas as alcinhas de cima e vamos pegar também os gominhos de trás, a alcinha e o gominho. E vamos fazer pontos baixos normais, pegando apenas as alcinhas de cima. Entro na alcinha e no gominho, dessa forma, pego o fio, trago para frente, dou uma altura e faço um ponto baixo. Novamente entro na próxima alcinha, pego a alça e o gominho, trago o fio para frente, dando uma altura e fecho o ponto baixo. Entro novamente na alcinha e no gominho, pego o fio que vem do novelo, trago para frente e dou uma altura. Novamente, peguem sempre a alcinha e o gominho. Não esqueçam do gominho. Observe que está todo fechado desde o início. Vou mostrar a vocês aqui se vocês fizerem pegando apenas a alcinha. Se vocês pegarem somente a alcinha, veja o que vai acontecer no ponto. Observe que aparece logo um furinho embaixo, certo? Então não deixe que isso acontecer. Se estiver acontecendo com a sua bolsa, é porque você esqueceu de pegar o gominho. Então você volta e refaz o ponto. Você pega a alça mais o gominho. E faz o ponto baixo. Esses são pontos baixos normais, pegando apenas uma alcinha. E aqui no último, no 6º ponto, você vai observar que você não vai precisar usar mais depois que você fizer esses pontos. Vou fazer o último, o 6º ponto, 6 pontos baixos normais. Fiz os 6 pontos baixos. Aqui nesse quinto, nos 5 pontos, vou deixar marcado só para vocês não se confundirem. Fiz aqui em cima os meus 6 pontos baixos normais. Aqui no meio vamos fazer pontos baixos centrados, pegando embaixo das 2 alcinhas, aqui bem no ponto. Na junção entre um ponto e outro, você vem aqui embaixo. Entra, sai do outro lado por baixo do gominho, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo. Novamente, entra no pontinho ao lado, são 5 pontos baixos centrados, fecha o ponto baixo centrado. Novamente, entra aqui no próximo ponto, traz o fio para frente, dando uma altura e fecha o ponto baixo. Fizemos 3, 1, 2, 3. Observe que aqui já vai ficando diferente. Vamos fazer o 4º. Quarto ponto baixo centrado e aqui o 5º ponto. Fiz o meu 5º ponto, 5º ponto baixo centrado, vou marcá-lo também. E vou voltar aqui fazendo da mesma forma que fiz no início, pegando apenas as alcinhas de cima e o gominho. Serão 6 pontos novamente. Pego a alça e o gominho,
pego o fio que vem do novelo e fecho um ponto baixo normal. Entro no próximo ponto, na próxima alcinha e no gominho, trago o fio que vem do novelo, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Novamente. E aqui, novamente. Estamos com 4 pontos baixos normais, faltam 2. E aqui o último, a alça e o gominho. Você já vai percebendo que o modelo já está aparecendo. Tá vendo? 6 pontos pegando apenas em uma alça, 5 pontos com pontos baixos centrados, mais 6 pontos pegando apenas uma alcinha. As laterais serão feitas com pontos baixos centrados, as duas laterais. Serão 8 pontos baixos centrados. Aqui, na junção entre um ponto e outro, você pega embaixo do ponto, embaixo do gominho. Traz o fio para frente, dando uma altura e fecha o ponto baixo centrado. Eu vou tirar esse marcador aqui. Esse marcador aqui eu vou deixar em cima no último ponto, onde eu peguei a alcinha, apenas uma alcinha. Novamente, entro entre as duas junções, pego embaixo do ponto. Trago o fio para frente, dando uma altura e fecho um ponto baixo centrado. Aqui, novamente. Vou fazer os meus 8 pontos baixos centrados e volto com vocês aqui no marcador. Fiz aqui os meus 8 pontos, vou tirar esse marcador. Vou colocar o marcador em cima, fiz 8 pontos baixos centrados na quina. Fiz os 8 pontos baixos centrados e agora eu venho fazendo 6 pontos baixos normais, pegando as alcinhas e os gominhos. Entro na alcinha, entro aqui na alcinha e no gominho. E fecho um ponto baixo normal. Entro na próxima alcinha e no gominho fecho um ponto baixo normal. Entro na terceira alcinha, entrei na terceira alcinha, esse último aqui, vou deixar bem no canto aqui o marcador para não confundir. Fiz 3 pontos baixos normais. Vamos para o quarto ponto, quinto ponto, ponto baixo, a alcinha mais a alcinha mais o gominho, fecho o ponto. E aqui onde está o meu marcador, eu vou fazer o nosso 6º ponto baixo normal, com a alcinha e o gominho. Dessa forma aqui. Vou deixar marcado o meu último ponto e agora vamos fazer 5 pontos baixos centrados. Na minha junção, eu pego no ponto de baixo. Trago para frente, dou uma altura,
fecho meu ponto baixo centrado. Entro aqui na junção, aqui embaixo. Trago o fio para frente e dou uma altura. Vamos fazer o nosso terceiro ponto. Entro, trago o fio para frente dando uma altura. Fecho o meu ponto. Entro. Dando uma altura e fecho meu quarto ponto. Agora eu tiro o marcador e vou fazer o meu quinto ponto baixo centrado. Coloco meu marcador novamente no meu último ponto e agora eu volto fazendo 6 pontos baixos normais, pegando apenas as alcinhas de cima e o gominho. Entro na alcinha e no gominho, fecho o ponto. Entro na alcinha e no gominho, trago o fio, fecho um ponto baixo normal. Entro na alcinha e no gominho, fecho um ponto baixo normal. Entro na alcinha e no gominho, fecho um ponto baixo normal. Já fiz 4, 5 e 6 pontos. Fiz os 6 pontos baixos normais, pegando apenas as alcinhas de cima. E aqui na nossa quina, novamente, vamos trabalhar 8 pontos baixos centrados. Vou marcar o meu sexto ponto. E agora vou fazer 8 pontos baixos centrados. Na junção entre um ponto e outro, embaixo. Trago o fio para frente, dou uma altura e fecho o ponto baixo centrado. Entro aqui novamente no segundo ponto. Trago o fio para frente, dou uma altura, fecho o ponto baixo centrado. Entro aqui no terceiro ponto, trago o fio para frente, dou uma altura e fecho o ponto baixo. Então aqui já fiz os 3 pontos e vou fazer até aqui, antes de chegar no nosso último ponto. Lembrando que esse primeiro ponto aqui que a gente fez já é um ponto baixo centrado, foi o primeiro ponto, certo? Então ainda faltam 1, 2, 3, 4 pontos. Já fiz 3, tem um no início, 4 e faltam mais 4. Vou dar continuidade e volto com vocês no final da carreira. Então aqui a gente vai fazer o fechamento. Eu venho aqui por trás, levo minha alcinha, aperto. Aqui embaixo, quando eu levo a alça para trás, fica uma junção aqui de 2 pontos. E justamente aqui na emenda, eu desço a agulha e entro aqui, para formar o meu primeiro ponto baixo centrado. Coloco a minha alcinha também, puxo um pouco o fio para diminuir essa alça. Esse é o fio que vem do novelo, não precisa apertar demais, senão a agulha não vai conseguir voltar. Você pega o fio que vem do novelo e traz para frente. Traz para frente, dá uma altura, ajusta o tamanho e fecha
o ponto. Pego o fio que vem do novelo e fecho o ponto. Então aqui a gente já formou o nosso último ponto aqui da carreira. A gente fez ele agora e quando a gente voltar toda a carreira que chegarmos aqui, ele será o nosso último ponto. A gente faz ele primeiro, mas ele vai ser contado como o último ponto, o 8º ponto, certo? Aqui na nossa lateral, se vocês observarem, será apenas repetição. Nas laterais, nas duas laterais serão pontos baixos centrados em todas as carreiras. Nossa lateral será feita da mesma forma. Só vai mudar aqui, essa parte aqui, aonde se inicia com pontos baixos normais, pegando apenas as alcinhas de cima. Vocês vão observar aqui por baixo. Sempre que você for fazer a carreira de cima, o ponto de cima você olha para o ponto de baixo. Você vai fazer igual a ele. Chegou aqui no último, o próximo já vai ser ponto baixo centrado. Então aqui em cima, aqui vai ser um ponto baixo normal, pegando apenas a alcinha de cima. Quando você vier para esse, já é um ponto baixo centrado, certo? Terminou os 5 pontos aqui. Não tem como você errar, porque você vai sempre olhar para a carreira de baixo. Aí você começa novamente. Fez o último ponto baixo centrado, olha para o pontinho ao lado, é um ponto baixo normal, pegando apenas a alcinha de cima. As laterais da mesma forma, sempre ponto baixo centrado. As laterais não mudam, somente esse lado e esse, a frente e atrás. As laterais não. Então aqui eu vou mostrar novamente a vocês. Diminuir aqui um pouco o tamanho do meu ponto. Fechei aqui o ponto, como falei para vocês, esse aqui no final da carreira, ele será o nosso 8º ponto de quina. Vou deixar agora marcado. Vou deixar ele marcado. Se vocês quiserem tirar os marcadores, tudo bem, vocês podem tirar, porque é só olhar para a carreira de baixo. Mas se vocês tiverem ainda dificuldade, vocês deixam. Quando vocês fizerem um ponto, você coloca novamente em cima, certo? Aqui eu deixei marcado o ponto baixo centrado. E aqui, bem juntinho aqui, cuidado para não pular esse ponto, porque ela vai ficar assim, ó. Você vai achar que o ponto também tá pegando ela. Você afasta o ponto. E bem aqui você pega a alcinha de cima, mais o gominho. Não esqueçam do gominho, para que a peça fique bem fechada. Traz o fio para frente. Dá uma altura e fecha o ponto baixo normal. Novamente, entra na alcinha ao lado, pega junto o gominho. Traz o fio, dá uma altura e fecha o ponto baixo normal. 2, vamos para o 3º ponto. Observe que vai fazendo a mesma coisa, vai fazendo a mesma repetição. As alcinhas embaixo, as alcinhas em cima, essa divisão. Aqui novamente. Sempre pegando a alcinha de cima mais o gominho, para não fazer furo na peça. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui onde está o marcador, vou fazer o 6º. Vou fazer o 6º ponto. Observe que aqui é onde eu entrei, o ponto de baixo acaba nele e já se inicia de outra forma. Fechei o meu ponto baixo normal. E aqui do lado, como se inicia com ponto baixo centrado, eu entro na junção, bem nesse Vzinho aqui embaixo,
Trago o fio para frente, dou uma altura e fecho um ponto baixo centrado. Aqui no próximo, entro, trago o fio para frente, dou uma altura, pego o fio que vem do novelo e fecho o ponto baixo. Tá vendo? Que muda. Então vai ser feito dessa forma. Aqui eu vou deixar marcado o meu no último ponto, onde tem a alcinha. Então agora eu vou dar continuidade, certo? Não esqueça, as laterais continuam da mesma forma, a gente não muda as laterais. O que vai mudar é a parte aqui da frente, essa parte aqui, que muda, pega apenas numa alça, ponto baixo centrado e apenas numa alça novamente. A mesma coisa vai ser desse lado. Pegando apenas uma alça, ponto baixo centrado e pegando apenas uma alça, certo? Então eu vou dar continuidade na minha peça e volto com vocês para mostrar o tamanho que eu vou deixar a minha bolsa. Então voltei, pessoal, fiz aqui 6 carreiras, vejam como ficou as carreiras de pontos baixos normais, pegando apenas uma alça, as de pontos baixos centrados e a de ponto baixo normal novamente. Tá vendo como ficou? Aqui embaixo a gente fez uma carreira, foi a primeira carreira de pontos baixos normais, apenas pontos baixos, e mais 6 carreiras fazendo dessa forma aqui. Aqui temos um total de 7 carreiras, certo? Uma com apenas pontos baixos por toda a carreira, pontos baixos normais, e aqui misturamos entre pontos baixos normais e pontos baixos centrados. A gente vai fazer da seguinte forma agora. Aqui é onde a gente tem pontos baixos normais, pegando apenas uma alcinha, a gente vai começar a fazer pontos baixos centrados aqui em cima, na mesma quantidade. Aqui temos 6 pontos baixos normais, a gente vai fazer 6 pontos baixos centrados. Aqui a gente tem 5 pontos baixos centrados, em cima vamos fazer 5 pontos baixos normais, pegando apenas as alcinhas de cima e o gominho. Aqui novamente serão pontos baixos centrados, para dar um contraste diferente na bolsa. A gente vai fazer desse lado e vai fazer desse lado aqui também. Só não vai mudar as laterais vai permanecer da mesma forma, pontos baixos centrados. Então vou fazer aqui com vocês, para que vocês vejam como a gente vai trabalhar essa carreira. Não esqueçam, foi uma carreira de pontos baixos normais, mais 6 carreiras com esses pontos aqui, pontos baixos variando o formato dos pontos baixos, um total de 7 carreiras. E agora a gente vai fazer 6 carreiras mudando a posição dos pontos. Aqui eu vou fazer novamente com vocês. Aqui eu fechei a carreira, subo a alça para fechar o ponto. Aqui vai permanecer da mesma forma. Esse aqui será o 8º ponto aqui da nossa quina, permanece da mesma forma. Vou aumentar um pouco a tela para que vocês tenham uma visão melhor da bolsa. Então aqui vai ser o mesmo ponto. Vou deixar esse aqui marcado para vocês não se confundirem. Esse aqui vai ser o último aqui da lateral. Vou deixar marcado. E aqui, como a gente estava pegando apenas as alcinhas de cima para fazer esse detalhe aqui, a gente vai começar agora fazendo pontos baixos centrados. Na junção aqui entre os dois, embaixo, você vai fazer um ponto baixo centrado. Sobe
e fecha o ponto baixo. Novamente, na junção dos dois pontos, você vai pegar aqui embaixo. Traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo. Entra, traz o fio para frente. Aqui no início serão 6 pontos baixos centrados. Já estamos com 4. 5 e 6 pontos. Fizemos os 6. Tá vendo que aqui vai mudando? Vocês percebem que vai mudando? Aqui embaixo está dessa forma e já começa a dar um contraste diferente em cima. Aqui são pontos baixos centrados e a gente vai começar a fazer pontos baixos pegando apenas uma alcinha. Aqui serão 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui a gente estava fazendo centrado e começa a fazer pegando uma alcinha e o gominho. Traz o fio para frente. Dá uma altura e fecha o ponto baixo. Pega novamente na alcinha e no gominho. Traz o fio para frente. Fecha o ponto baixo. Pega novamente na alcinha e no gominho. Traz o fio para frente, dando uma altura. E fecha o ponto baixo. Entra na alcinha e no gominho. Traz o fio para frente. E fecha o ponto baixo. Novamente entra na alcinha e no gominho, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo. Vejam a diferença, que já está começando a ficar dessa forma. E aqui novamente a gente pegava apenas uma alcinha e agora a gente vai trabalhar pontos baixos centrados. Ao invés de pegar apenas na alcinha, a gente pega entre a junção embaixo. Serão 6 novamente. Fecha o ponto. Entra no centro do ponto. Pega o fio que vem do novelo e fecha o ponto baixo centrado. Entra, pega o fio que vem do novelo, dá uma altura. E fecha o ponto baixo. Novamente fizemos 3, faltam mais 3. Entra no ponto, no centro do ponto, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo. Entra no centro do ponto, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo centrado. Aqui falta mais um para fazer os 6 pontos.
Então vai ficar dessa forma aqui, gente. Agora a gente vai subir mais 6 carreiras, agora contando com essa que a gente tá fazendo. Eu vou deixar marcado aqui. Aqui a gente fez essas 6 diferentes, né? Uma aqui embaixo normal, 6 diferentes. E aqui eu vou marcar a primeira das 6 que a gente vai fazer agora. Essa é a primeira. Serão, contando com essa, um total de 6 carreiras. Aqui do lado vai continuar da mesma forma aqui, pontos baixos centrados. Vai ser da mesma forma, aqui é centrado e aqui do lado você vai continuar fazendo pontos baixos centrados, normais. O fechamento é igual. Tá vendo? A lateral é da mesma forma, é pontos baixos centrados, não muda. Ela vai do início até o final, pontos baixos centrados. A lateral dos dois lados, desse e desse aqui. O que a gente fez aqui, você vai fazer do outro lado. Você vai terminar os 8 pontos baixos centrados da lateral. Aqui é ponto baixo normal, pegando apenas uma alcinha. Aí aqui em cima você começa a fazer pontos baixos centrados. Aqui é pontos baixos centrados. Em cima você coloca pontos baixos normais. Aqui é pontos baixos normais. Você vai colocar 6 pontos baixos centrados, certo? Então agora eu vou dar continuidade à minha carreira e volto quando eu tiver com as minhas outras 6 carreiras prontas. Voltei para mostrar a vocês como está ficando a nossa bolsa. Fiz as outras 6 carreiras de pontos baixos, onde a gente intercalou pontos baixos centrados e pontos baixos pegando apenas nas alcinhas de cima. Aqui a gente vai fechar a nossa carreira. Venho aqui em cima, nessas alcinhas deitada, coloco a minha agulha de trás para frente, pego a minha alça, coloco também na agulha e levo para trás. Puxo a minha alça. Aqui vocês vão perceber que aqui dentro ficou 2 alcinhas. São 2 alcinhas aqui. Você vai pegar apenas a alcinha de cima. Prestem bem atenção, porque agora a gente vai fazer esse fechamento. A gente estava pegando com as 2 alças, agora vai ser apenas com a alça de cima, mais a corrente que está dentro da bolsa. Puxamos o fio para apertar um pouco. E agora a gente pega o fio que vem do novelo, traz para frente, dá uma altura e fecha o ponto. No ponto seguinte a gente pega a alcinha mais o gominho, traz o fio que vem do novelo para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo. Novamente entra na alcinha e no gominho. Peguem os dois para que o ponto não fique aberto. Traz o fio que vem do novelo para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo. Novamente entra na alcinha e no gominho. Pega o fio que vem do novelo, traz para frente dando uma altura e fecha o ponto baixo. Então a gente vai fazer 3 carreiras da mesma forma. Serão 3 carreiras pegando apenas a alcinha de cima. O fechamento vai ser apenas na alcinha de cima. Observem que a alcinha de baixo ela ficou aqui, certo? Então com essa que a gente já está fazendo, contando com ela, são 3 carreiras. Vou terminar aqui a primeira e vou fazer mais 2. Aí sim eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês para mostrar como ficou a minha bolsa. Fiz as 3 carreiras de pontos baixos, pegando apenas as alcinhas de cima. Eu vou cortar o meu fio
cortei. Agora eu puxo a alça para cima. E agora a gente vai trabalhar, vai fechar assim. Venho com a agulha de trás para frente. Pego o fio e levo para trás. Puxo. E aqui dentro, no mesmo lugar onde ele está saindo, ele vai voltar para dentro da bolsa. Você vai pegar o gominho e a alcinha. Dessa forma aqui, pegou o gominho e a alcinha, está folgado, mas depois você puxa, leva para trás. Agora você puxa, para deixar na mesma medida que as outras. Aqui dentro você vai descer com o fio e vai arrematá-lo aqui por dentro. Porque aqui tá um pouco escuro, mas aqui a gente já puxou para baixo. E aqui por baixo desses pontos aqui, esses pontos baixos, você vai arrematando e no final você sela a ponta. Gente, então aqui eu selei já o meu fio. Passei aqui por baixo e selei ele aqui embaixo, certo? Aqui eu ajusto a minha bolsa. Na bolsa de vocês vão olhar os dois lados. E você vai perceber que em um dos lados vai ter uma parte que é um pouco mais alta. Que aqui é justamente onde a gente fez o fechamento, certo? Então essa parte você vai deixar para trás, assim você vai conseguir perceber melhor. Essa vai ficar para trás, você vai virar a bolsa, vai ver aqui o meio, e no meio você deixa 2 pontos livres, certo? Vou deixar aqui assim marcado com a minha agulha. E aqui eu separei um fio com 35 centímetros. Selei as duas pontas. E aqui, essa parte eu vou levar para trás. Vou levar para trás. E aqui, os 2 pontos depois, eu trago novamente o fio para frente. Dessa forma, vou deixar na mesma altura. E vou utilizar as minhas ponteiras. Vou colocar o fio dentro da ponteira. Vou dar um nó na ponta. E trago a minha ponteira. Aqui a mesma coisa. Vou colocar o fio dentro da ponteira, vou dar um nó. E vai ficar dessa forma. Aqui eu vou fazer o laço. Aqui eu dou um lacinho. Aqui nessas laterais eu vou fazer
levemente esse amassado. Vou fazer levemente, não precisa muito, é só para fazer o formato. A gente vai colocar as nossas argolas aqui, bem na pontinha. Ficando dessa forma. E agora a gente vai fazer a nossa alça. Vamos iniciar nossa alça fazendo nosso nó corrediço. Fiz o meu nó corrediço e agora vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Fiz as 5 correntes, vou pegar aqui no nozinho inicial, vou entrar, deixando as correntes para cima. O fiozinho eu coloco por dentro, dessa forma, para quando a bolsa for subindo, ele já vai ser arrematado. Agora pego o meu fio que vem do novelo e fecho o ponto. Então pego minha alça está na agulha, eu venho aqui, ó, na alcinha de cima, vou trabalhar nessas alcinhas aqui, somente as de cima. Pego o fio que vem do novelo, passo a primeira alça e passo a segunda fazendo um ponto baixíssimo. Novamente, a minha alça está saindo aqui desse ponto, eu venho aqui do lado pegando a alça de cima, entro, pego o fio que vem do novelo, passo a primeira alça e a segunda alça, novamente aqui do lado, entro, pego o fio e fecho o meu baixíssimo. Aí vocês vão observando, porque conforme for crescendo a alça, essa parte aqui ela vai ficando mais para dentro. Aí vocês vai sempre abrindo um pouco a peça para não pegar nos lugares errados, certo? Aqui novamente, entro nessa alcinha, pego o fio que vem do novelo e passo pelas duas alças. Pego a alça, passo pela alça, pego o fio, passo a primeira e a segunda alça. Eu vou dar continuidade à minha alça e volto com vocês para mostrar o tamanho que ela ficou. Então, voltei com a minha alça, já está pronta, cortei o fio e agora eu vou medir. Ficamos com 24 centímetros de alça. Aqui você vai puxar o fio e vai esconder por dentro. Você leva o fio para dentro. Está aqui o meu fio e eu vou arrematar. Dessa forma aqui, aí você coloca para dentro. Dessa forma aqui, certo? Agora vamos colocar as argolas. Coloquem na ponta, não coloquem muito atrás. Dessa forma aqui, e no mesmo sentido, você vai colocar a outra argola.
dessa forma aqui. Então, assim ficou a nossa bolsa Mila. Agora eu vou medir para vocês. Ela ficou com 13 centímetros de altura, 20 centímetros de largura. A bolsa mais a alça, 24 centímetros. E na largura de baixo, 5 centímetros. Então essa é a nossa bolsa Mila, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu encontro com vocês no próximo vídeo.